Olá, aqui é a Andrea Volney da Pedagogia Quântica e nós vamos pensar hoje como nós podemos fazer para ensinar as crianças a lerem a partir do nome das pessoas da família. A gente diz sempre, né, que para uma criança aprender a ler e a escrever, ela precisa de um momento divertido, que tem que ser lúdico, que tem que ser prazeroso, que tem que fazer sentido para a criança. A gente já sabe disso. E aí, como fazer isso? Esse é o nosso grande desafio. Como está criando situações para que essa criança fique motivada, fique curiosa. Gente, quer menino inteligente? Menino inteligente é menino curioso, menino que quer saber. E a curiosidade a gente pode provocar, que somos nós que provocamos a curiosidade, o interesse, a descoberta. Então, nosso papel de educador, de pai, de mãe, não é ensinar, não é dizer, é assim que faz. Porque se a gente fica dizendo, é assim que faz, a criança vai virar um mero reprodutor. E ela vai precisar de sempre alguém estar dizendo para ela como é que tem que ser feito. Por isso, a gente precisa só provocar, cutucar, instigar, para que ela pense e descubra. Isso é construir conhecimento. Por isso, gente, que essas atividades da pedagogia quântica, as atividades da alfabetização quântica, são atividades provocativas e atividades totalmente ligadas e articuladas com aquilo que é mais significativo para a criança. E o que é mais significativo para a criança? O que é mais importante? O que tem mais valor para elas? É a família, né, gente? A família é o nosso referencial afetivo mais poderoso. E aí, se eu for olhar as diversas dimensões da influência da família na vida de uma criança, a gente vai ficar aqui falando, ó, dá um curso inteirinho. Então, hoje, eu vou trazer para vocês uma atividade pedagógica com base nos nomes das pessoas da família. Por quê? É muito mais emocionante para a criança. Eu estou fazendo o nome do meu pai, eu estou aprendendo a escrever o nome do papai, eu estou aprendendo a escrever o nome da mamãe, do que escrever pato, rua, lama. Não tem peso afetivo essas palavras para a criança. Então, em casa você pode criar esse espaço. Em casa, no consultório psicopedagógico, num consultório de reforço. Por quê? Porque aí nós temos possibilidade de trabalhar com o nome das pessoas da família. Na sala de aula é muito difícil para um professor. Imagina um professor trabalhar com o nome das pessoas da família para ensinar a ler e a escrever 30 alunos. Essa diversidade de nomes ia ficar inviável de trabalhar. Não digo impossível não, mas bem desafiador, né? Então, por isso que essa é uma atividade que dá para ser trabalhada em consultório, que dá para ser trabalhada por vovô e vovó, que às vezes tem mais disponibilidade de tempo para poder brincar com a criança, pelo papai, pela mamãe. Então, as pessoas que estão mais próximas dessas crianças vão dar esse referencial afetivo para que ela construa os primeiros passos, para que ela crie esse vínculo com a aprendizagem da leitura e da escrita, e que não seja uma coisa totalmente distante da vida dela, uma coisa que eu tenho que fazer porque senão minha mãe briga ou senão eu fico sem recreio na escola, né? Tem que fazer porque eu gosto, porque eu quero, porque isso tem algum significado para mim. Então vamos lá. Quando a gente vai trabalhar com os nomes das pessoas da família, dentro da proposta da alfabetização quântica, a gente começa lá das relações sistêmicas, que são definidas por Bert Helling, né? Então, nós vamos começar lá, de fazer o esquema familiar com essa criança, com os bonequinhos, mostrando as relações, mostrando que todo mundo faz parte daquele núcleo. Então, você quer saber mais sobre isso, você vai lá no meu workshop de alfabetização quântica, vou deixar o link aqui embaixo, vai lá e vai conhecer um pouquinho mais da proposta, tá? E aí sim, você vai compreender que essa atividade aqui, ela é muito mais profunda do que a gente imagina, porque não é só um recurso pedagógico, é um recurso também de bases emocionais e afetivas, tá? Então, você fez todo esse trabalho lá e criou um painel com
as fotos das pessoas da família de origem, vovô, vovó, papai, mamãe, filhinho. Vovô e vovó paterno, vovô e vovó materna e o filhinho. Eu criei lá esse esquema dessa família que deu a vida para essa criança, coloco na parede. Se for uma criança menorzinha, a gente coloca na parede maior porque é mais atrativo e ela fixa mais a atenção. Mas você pode fazer também numa folha. O importante é que essas fotos e esses nomes na folha ou na parede vão ser a ficha de pesquisa. Nós vamos ensinar elas a lerem essas palavras globalmente. Elas não vão ler ainda com suporte fonético, fonêmico, tá? Elas vão simplesmente aprender globalmente, vão aprender de memória essas palavras para formar um banco de dados mental aí, onde ela vai fazer uso delas mais na frente, dessas palavras mais na frente, tá? Mas inicialmente é assim. Então, como é que nós vamos fazer? Tá lá o painel com as palavras e você cria um recurso. Você pode fazer com cartinhas, você pode fazer com escrevendo no papel mesmo, mas eu peguei aqui uma ideia da Thaís Agostini. Se você não conhece a Thaís Agostini, ela tem aí um canal que ensina a fazer materiais pedagógicos muito legais, ótimas as ideias da Thaís. E eu peguei isso aqui, essa ideia, com os nomes das pessoas da família, porque é muito mais significativo do que formar bola, peteca e jacaré, né? Vamos lá. Então, eu peguei aqui um rolinho de... Esse aqui é o rolinho de papel filme. E tem o rolinho de... Esse outro rolinho aqui é de papel toalha. O rolinho de papel toalha ele é mais largo e o de papel filme é mais fininho, estreito um pouco. Então dá pra gente fazer essa sobreposição, tá? Então deixei aqui essa faixinha de outra cor, que é onde a criança vai colocar a mão, ou a mãe vai colocar e segurar, para mostrar para ela que a escrita é da esquerda, começa da esquerda para a direita. A criança, quando está começando a aprender, ela tem algumas inquietações. Ela não sabe que tem uma ordem fixa. Ela pensa que escreve qualquer letra em qualquer lugar. Ela não sabe que começa da esquerda para a direita. Ela... Já viram que criança às vezes começa a escrever daqui para cá? Então, todas essas questões, elas vão aprender com a vivência de atividades. Não é só eu falar, tá? E aí... Você encapa aí com um papelzinho colorido e faz as sílabas dos nomes das pessoas da família neste outro rolinho que é um pouquinho mais largo. Então, eu coloquei aqui, revesti também e coloquei as sílabas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó. Não é isso não. Pera aí, até eu tô errando. Ai. Vamos lá. Aí você fala para ela assim, olha, vai lá no painel, olha lá quais são os pedacinhos do nome da mamãe Andréa. Andréa. Ela vai lá, consulta, procura o pedacinho e monta. Quando ela faz isso, ela está fazendo um pareamento, que é importante também para a criança que está aprendendo a ler. É ver as letras que são iguais e as letras que são diferentes. Então ela vai achar os pedacinhos. Achou! Muito bom! Festeja com ela, né? E aí você vai brincar de trocar de lugar. Agora eu vou pegar esses pedacinhos do nome da mamãe e vou colocar de outro jeito. Fecha o olho. Elas adoram fechar o olho também. Fecha o olho. E aí você coloca. Aí você pergunta, pede para ela abrir o olho. Agora abre o olho. Tá escrito o nome da mamãe? Se a criança ainda não sabe disso que eu falei para vocês, ela vai dizer, tá. E aí você vai lá na fichinha de pesquisa e vai comparar com ela. Vamos ver se tá mesmo? Olha aqui, aí vai mostrando o lugar. Começa com qual? E aqui, começa com qual? Aonde que começa? Aonde termina? Ah,
começa aqui. E lá no painel, no outro nome, tá começando com essa letra o nome da mamãe? Não. Onde que tá a letra que começa? Ah, tá aqui. Ah, então tem que trocar de lugar. Ah, gente, eu formei uma palavra maluca. Sabe o que eu formei aqui? Dre-a-an. E a criança morre de rir. Então, o nome maluco com os pedacinhos do nome da mamãe é Dre-a-an. Então, você está levando para ela uma percepção auditiva. André-a. Dre-a-an. Você brincando de mudar de lugar as sílabas. Isso é consciência fonêmica, tá? Então, você faz isso com todos os nomes das pessoas da família. Tira do lugar, bota, fecha o olho. Vou pôr esse agora, qual que vem depois, qual que vem antes e como é que ficou? Nossa, ficou um nome maluco. Ela está vivenciando possibilidades de escrita que ela vai memorizar. E ela vai bater o olho em qualquer lugar e vai ler Andréa. E vai entender a sequência das sílabas de Andréa antes de aprender a ler fonemicamente. Isso faz uma total diferença na aprendizagem das crianças, porque elas preenchem os questionamentos que elas têm a respeito da leitura e da escrita antes de cair direto lá no fonema. E aí você pode fazer o seguinte, vamos misturar os pedaços, e se eu misturar o meu nome com o seu nome com o nome do Vinícius, vamos tentar, vamos ver o que vai dar? Qual é o primeiro pedacinho do nome da mamãe? Aí ela vai lá, olha, muito bem, Qual o primeiro pedacinho do nome da Luísa? Lu. Ah, então aqui é Lu de quem? Da Luísa. Então não é o Lu pelo Lu, é o Lu da Luísa, é o An da Andréa. Viram como é diferente? E agora o Vi, do Vinícius. Então, gente, se a gente colocar o nome, um pedacinho do nome da mamãe, um pedacinho do nome da Luísa, um pedacinho do nome do Vinícius, vai ficar Anluvi, Anluvi. Então brinca com ela que tem palavras que não existem, que não tem sentido, que não tem significado, porque se a gente colocar qualquer letra em qualquer lugar, vira qualquer coisa que não dá para ler. Já viram aquelas crianças que estão começando a aprender a ler? Pega o papel, escreve um monte de letrinha, chega para a mamãe e fala: mãe, o que está escrito aqui? Por quê? Porque elas acreditam que é assim, que a gente pode colocar qualquer letra em qualquer lugar. Então brinque com essa disposição das letras, brinquem com os fonemas, só de visualizar e de ouvir, antes de exigir que essa criança identifique e leia, tá bom? Experimente e você vai me dizer se o seu filho ficou motivado, interessado na atividade ou não, tá bom? Depois você me conta. Se você não quiser fazer com rolinho, pode fazer com cartinhas, faz as cartinhas na mesa e brinca, tá bom? Então fica aí a dica para você já começar a trabalhar esses nomes das pessoas da família com seus filhotes. Abraço de luz. Vou deixar aqui o link do workshop para você conhecer de pertinho a proposta da alfabetização quântica, que tem toda a base sistêmica aí na aprendizagem desses nomes, tá? É muito mais profundo do que a gente imagina. Então, confiança quântica.